René Girard vai nos propor que, por trás da fundação do humano, existe uma arqueologia da violência, existe um silêncio precedendo a fundação de todas as cidades e civilizações, um silêncio que veio do soterramento de um grito primordial. Para Girard, antes que a primeira lei fosse gravada, antes que o primeiro templo fosse erguido, o que temos por trás seria um gesto de exclusão absoluta que selaria desde então o destino da convivência humana. A cultura, essa tapeçaria complexa de símbolos, proibições e ritos que chamamos de civilização, repousaria sobre um alicerce de sangue que a memória coletiva se esforça por transfigurar em sagrado. Na sua monumental obra, especialmente na sua análise profunda sobre a violência e o sagrado, somos convidados por Girard a descer às catacumbas dessa alma social e descobrir que o edifício da nossa identidade comum como humanidade foi erigido sobre o assassinato de uma vítima cujo único crime foi a sua própria arbitrariedade. O ser humano, longe de ser um átomo autônomo de vontade ou desejo, se revela ali como uma criatura moldada na imitação, um ser cujos anseios são sempre o reflexo de um outro, transformando a existência numa galeria de espelhos onde a imagem do próximo se torna simultaneamente um modelo adorado e também um obstáculo odiado. O desejo humano, diferentemente do instinto animal que se volta para o objeto com a clareza da necessidade biológica, habita uma carência ontológica profunda. O homem ignora o que desejar, ele necessita do olhar do outro para conferir valor ao mundo. O desejo revela-se então essencialmente triangular, existindo um sujeito, um objeto e um modelo ou mediador do desejo. Esse terceiro elemento, o modelo, é quem confere ao objeto seu brilho e a promessa de plenitude. O sujeito deseja o objeto por causa da mediação no modelo, acreditando ilusoriamente que a sua inclinação é um ato de soberania. Essa mimesis de apropriação que permite a aprendizagem e a transmissão da cultura carrega no seu cerne, no seu núcleo, a semente da discórdia. Se dois indivíduos imitam o desejo um do outro pelo mesmo objeto, eles se tornam rivais. O modelo transmuta-se em impedimento num muro que se ergue entre o sujeito e a satisfação da sua sede de ser. Nessa dinâmica interindividual, a violência se manifesta como o amadurecimento inevitável de um desejo que perdeu o seu norte e se tornou uma busca pela posse da própria essência do outro. À medida que a rivalidade se intensifica, o objeto original desaparece no horizonte das preocupações. O que resta é o conflito puro, a obsessão pelo rival que se tornou um duplo. As diferenças que sustentam a ordem social, as hierarquias, os papéis familiares, as distinções morais, começam a ruir sob o peso da semelhança absoluta. A crise mimética é uma crise de indiferenciação, um estado de febre coletiva onde todos se tornam espelhos uns dos outros num ódio recíproco. Resta então o choque de vontades idênticas, uma tempestade de violência que ameaça dissolver a comunidade num redemoinho de vinganças intermináveis. A saída então desse labirinto exige um milagre de unanimidade. Quando a violência atinge seu paroxismo e a destruição total parece iminente, ocorre um fenômeno de transferência coletiva. A hostilidade que cada um sentia por todos os outros converge simultaneamente e subitamente para um único ponto, para um alvo escolhido pela sua vulnerabilidade ou por alguma marca de excepcionalidade. O mecanismo, então, parece aí o do bode expiatório, entrando em operação como um processo de simplificação extrema. A guerra de todos contra todos se resolve na união de todos contra um. A vítima escolhida, seja ela o rei, um mendigo, um estrangeiro, um deformado, se torna o receptáculo de toda a carga de veneno acumulada pela comunidade. O linchamento unânime, realizado num estado de transe coletivo, produz o efeito catártico imediato. No instante em que a vítima expira, a paz retorna. A tempestade então cessa tão subitamente quanto começou. A eficácia desse mecanismo repousa sobre uma profunda ignorância, um desconhecimento fundamental que Girard denomina de méconnaissance, um mau conhecimento. Os perseguidores acreditam piamente que a vítima é a causa real de seus males, que ela é um monstro portador de uma maldição que contaminou a cidade ou a civilização. A morte da vítima é vista como uma purificação necessária, um ato de justiça cósmica. Contudo, a paradoxal restauração da paz que se segue ao assassinato
confere à vítima um poder novo e também terrível. Se a sua presença causava o caos e a sua morte trouxe a harmonia, ela deve possuir alguma natureza divina. Ela então é capaz do mal supremo e do bem supremo, e assim nasceria o sagrado arcaico, a vítima transfigurada em divindade e o cadáver em torno do qual se organiza a primeira liturgia. O sagrado, assim, é a violência canalizada para Jihad, controlada para proteger a comunidade de sua própria capacidade de autodestruição. A cultura emerge, nessa explicação de Jihad, desse evento fundador através de 3 instituições fundamentais: o rito, o interdito e o mito. O rito é a repetição encenada do assassinato original, uma tentativa de renovar o efeito pacificador do sacrifício sem permitir que a crise mimética retorne a seu estágio incontrolável. O interdito consiste nas proibições que visam impedir os comportamentos que levam à rivalidade, especialmente a competição por objetos que despertam a mimesis da apropriação. E o mito, por sua vez, é a narrativa desse evento contada do ponto de vista dos vencedores, uma história que mascara a inocência da vítima e justifica sua eliminação em nome de uma ordem superior. A história da humanidade é a manutenção desse véu que encobre o sangue sobre o qual estamos sentados. A linguagem, a arte e a religião são formas de dar sentido a um vazio central, de preencher com símbolos o lugar onde outrora jazia uma vítima. Girard aponta que a própria faculdade simbólica do homem, sua capacidade de criar signos, nasce do momento em que a vítima, ao ser apontada por todos como a causa do mal, se torna o primeiro significante. Ela representa algo para além de si mesma, ela é o ponto de convergência de toda a significação social. A cultura é um esforço incessante para gerir essa herança de violência, para manter o bode no altar e a paz na sociedade. Todavia, esse sistema de estabilização através do sacrifício encontra um obstáculo intransponível na revelação judaico-cristã. A Bíblia opera uma revolução antropológica sem precedentes ao inverter a perspectiva do relato. Enquanto os mitos gregos, egípcios, nórdicos validam a perseguição e confirmam a culpa da vítima, os textos bíblicos começam a dar voz ao perseguido. De Abel a José, de Jó aos profetas, a narrativa se desloca da multidão unânime para o indivíduo isolado e inocente. O Deus das Escrituras se revela como o Deus que assume o lado do oprimido, que rejeita o sangue dos touros e bodes e exige misericórdia. E claro, o ponto culminante desse desvelamento ocorre no evento da cruz. No cristianismo, o mecanismo do bode expiatório é exposto em plena luz do dia. Jesus é o sacrifício que encerra todos os sacrifícios, porque sua morte impossibilita a manutenção da mentira fundadora. Ao contrário de Édipo, que aceita sua culpa e confirma o veredito da multidão, Cristo perdoa os seus perseguidores, revelando que eles ignoram o que faziam. A ressurreição afirma a inocência absoluta do crucificado. Com a cruz, o mecanismo que sustentava as culturas humanas perde sua eficácia invisível. A luz do Evangelho torna impossível a crença na culpabilidade total das vítimas, o que mergulha o mundo numa nova e perigosa liberdade. Na modernidade, vivemos as consequências desse desmascaramento. Sem o freio do sagrado violento e sem a plena adoção da ética do amor de Cristo, a humanidade se encontra numa encruzilhada apocalíptica. As rivalidades miméticas ainda correm soltas em um plano de imanência onde as vítimas perderam a capacidade de reconciliar o todo. O desejo mimético, exacerbado pelas promessas de igualdade e autonomia, transforma o mundo numa arena de competição global onde cada um busca desesperadamente diferenciar-se através da imitação mais feroz. A reflexão de Girard sobre a violência e o sagrado constitui uma anatomia existencial da nossa condição presente. Ela nos adverte que o nosso desejo é sempre mediado, que a nossa identidade é uma construção precária feita com os materiais de imitação, que o nosso ódio é a face oculta de uma admiração inconfessável. A saída para a espiral da violência que funda e consome a cultura seria a conversão do desejo, o passar da mimesis que busca a apropriação para uma mimesis que imita o modelo divino de doação e acolhimento. O desejo assim não brota em Girard da autonomia do eu, mas de um olhar que se volta para o outro em busca de um rumo. A criança descobre o mundo através dos olhos daqueles que a cercam. Ela aprende a falar, a andar, a querer, a se alimentar, imitando os modelos que o mundo lhe impõe. Essa mímese inicial constitui a base de todo o aprendizado humano, a fibra que permite a transmissão do conhecimento e a formação de subjetividades. Contudo, a imitação de gestos e palavras rapidamente se transmuta numa imitação de desejos. O homem, esse animal mimético, possui uma insuficiência ontológica que o empurra para esse modelo.
Ele deseja o modelo porque ele deseja o objeto porque o modelo possui um prestígio, uma plenitude de ser que o sujeito sente carecer em si mesmo. O desejo é o desejo de ser o outro. Nesse teatro, o objeto é um pretexto, um símbolo da autonomia que atribuímos ao modelo. Se o modelo estende a mão para uma fruta, para um cargo, para uma ideia, o sujeito imediatamente percebe naquele ponto o centro do seu desejo. O triângulo do desejo, assim, sujeito, modelo e objeto, estabelece uma relação de dependência absoluta. O sujeito acredita que seu desejo é espontâneo porque ele escolheu o seu caminho com a liberdade de um criador, mas ele está, na verdade, preso a uma órbita definida pela gravidade do outro. Girard denuncia essa ilusão como uma mentira romântica, a pretensão de uma autonomia que mascara nossa condição de satélites do desejo alheio. A tragédia do desejo mimético reside na sua inevitável transformação em rivalidade. Enquanto o modelo estiver distante, no plano da história ou da lenda, a imitação é fecunda e pacífica. O cavaleiro que imita Amadis de Gaulá, o fiel que imita o santo, não entra em conflito com seu modelo porque eles habitam esferas diferentes da existência. Contudo, na mediação interna, quando o modelo e o sujeito ocupam o mesmo espaço social, a imitação se torna um campo de batalha. O modelo se torna um obstáculo. Se eu desejo o que você deseja e ambos estamos diante do mesmo objeto, a sua posse é a minha negação. Cada gesto seu para alcançar o objeto é um golpe contra a minha vontade e suposta autonomia. Nessa disputa ocorre uma inversão psicológica profunda. O obstáculo que o rival representa torna-se a prova da excelência do objeto. Quanto mais o rival nos impede de possuir o desejado, mais estamos convencidos de que ali reside alguma salvação. A resistência do outro alimenta o nosso fascínio. O ódio é uma ferramenta de adoração invertida. Odiamos o rival porque ele detém as chaves do nosso paraíso pessoal. O sujeito e o modelo entram numa dança de espelhos onde cada um tenta superar o outro na busca por uma superioridade sempre fugaz. À medida que a luta avança, os traços de personalidade e os talentos perdem importância. Eles se tornam duplos, figuras idênticas no rancor e em obsessão. Dois polos de uma mesma carga elétrica que se repelem com fúria. A crise mimética se espalha pela comunidade como uma epidemia. O desejo de um desperta o desejo do outro e logo todos estão envolvidos em rivalidade. As distinções que mantêm a paz, como as leis de propriedade, os laços de parentesco, as etiquetas sociais, se dissolvem numa indiferenciação generalizada. A sociedade se torna uma massa amorfa de rivalidade onde o sentido da ordem se perde no clamor de cada um reivindicando o direito absoluto de ser e ter. É o estado de natureza onde a luta não se dá por recursos escassos, mas por uma existência que só o outro parece possuir. A violência cresce porque os homens se tornam insuportavelmente iguais. Quando a crise atinge seu ápice, a percepção da realidade se altera. Na ausência de diferenças claras, o mundo se povoa de monstros. Para Girard, o monstro mítico, o Minotauro, a Esfinge, o Édipo, é a representação simbólica do duplo mimético. O monstro é aquele que confunde as fronteiras, que rompe a ordem da natureza ao encarnar a indistinção absoluta. Na febre da violência, o próximo deixa de ser um rosto humano para se tornar apenas uma ameaça informe, uma projeção do próprio desvario. A crise sacrificial é o colapso da cultura, porque a cultura é um sistema de diferenciação. A indiferenciação é a forma mais terrível de violência, porque ela priva o ser humano da sua identidade. Quando todos agem da mesma maneira, quando todos respondem ao golpe com um contragolpe, a liberdade desaparece em favor de um automatismo. Os adversários acreditam estar afirmando a sua singularidade através do conflito, mas caem numa reciprocidade negativa que os torna indistinguíveis. Nesse deserto de sentido, o que a comunidade busca desesperadamente uma saída. A tensão acumulada precisa ser descarregada sob o risco da sociedade se consumir em suas próprias chamas. A violência exige um fim que só pode ser alcançado através de um ato que restaure a diferença perdida. A solução encontrada no processo de hominização, por assim dizer, foi o mecanismo vitimário. No meio da confusão generalizada, um detalhe insignificante pode atrair o olhar da multidão. Uma característica física, uma origem estrangeira, um comportamento excêntrico, qualquer traço serve como gancho para a transferência da violência. Subitamente a massa se polariza, a reciprocidade dos duplos é substituída pela unanimidade contra um alvo comum. O todos contra todos viram todos contra um. Essa virada marca o nascimento da ordem social.
A vítima, ao ser isolada, cria uma nova diferença, a diferença entre a comunidade que mata e o indivíduo que morre. Essa escolha é arbitrária, mas para os participantes ela é dotada de uma verdade absoluta. A vítima é vista como um monstro responsável pela peste ou pela fome que aflige a comunidade. A sua eliminação é sentida como uma purificação necessária, um ato de justiça cósmica. A violência, assim, transmuta-se e vira centrípeta e reconciliadora. O sangue da vítima é uma cola arcaica que une novamente os pedaços da sociedade que estava quase a ponto de se desfazer. No instante do assassinato unânime, o ódio mútuo desvanece e nasce um sentimento de fraternidade forjada no crime coletivo. Assim, o bode expiatório é o operador fundamental da cultura. Sem ele, segundo Girard, a humanidade teria se autodestruído. Girard descreve esse mecanismo como uma necessidade farmacológica da alma social. A vítima, o veneno, o remédio que é administrado através do sacrifício, se torna a cura que a comunidade possuía na sua febre mimética. A paz que emerge do assassinato fundador é sentida como uma intervenção de um poder exterior ou maior. Os homens atribuem o benefício à própria vítima. Essa seria em Girard a origem do sagrado. A vítima, que no momento da perseguição era o objeto de desprezo, se torna objeto de culto e veneração. Ela é o ser ambivalente que trouxe o mal e trouxe a cura. O segredo arcaico é a exteriorização da violência humana, a projeção da nossa própria agressividade sobre uma transcendência fantasmagórica que nos governa através do medo e também da gratidão. A divindade nasce da vítima, do cadáver da vítima, e os primeiros templos seriam monumentos erguidos sobre o lugar do linchamento unânime. O ritual, como vimos, é a técnica de manutenção dessa paz, consistindo na encenação controlada da crise e do assassinato fundador. Ao sacrificar um animal, a comunidade busca recriar o efeito catártico do efeito original sem passar pela destruição real de sua estrutura social. O rito é uma recordação que oculta, que celebra a paz divina enquanto esconde a violência humana que fundou essa paz. É uma liturgia de ordem que repousa sobre a desordem do crime. E os interditos, como vistos, são as proibições que tentam afastar os homens da mimesis conflitual que levou à morte desse Deus. A eficácia do bode expiatório depende da sua natureza marginal. A vítima deve pertencer à comunidade para representá-la, mas deve estar situada em alguma periferia dessa comunidade para que a sua morte não desencadeie vinganças. Escravos, prisioneiros de guerra, reis despojados de poder são algumas das figuras ideais para o sacrifício. A morte do bode expiatório é um fim que não gera um novo começo de violência, mas um silêncio de uma paz restauradora. É a violência que põe fim à violência, a mentira que sustenta a verdade da convivência social. A cultura é um sistema de sinais, e o primeiro sinal seria o corpo da vítima apontado pela turba. Girard argumenta que a capacidade humana de representar a realidade nasce no momento em que a atenção coletiva converge para o bode expiatório. A vítima se torna outra em relação ao grupo. Ela é o primeiro objeto de pensamento, a primeira coisa que se separa do fluxo indiferenciado da existência para ganhar um significado absoluto. O signo é assim um substituto da violência. Ele é o que resta quando o golpe é substituído pela representação. A linguagem surge para gerir a herança do assassinato fundador. Os mitos são os primeiros arquivos da humanidade, mas para Girard são arquivos falsos, falsificados. Os mitos, eles narram a história da vítima sob a ótica dos perseguidores, transformando o linchamento numa espécie de teofania. No mito, a vítima é culpada. Édipo matou o pai, os deuses foram insultados. O mito aparece como a voz da multidão unânime que silencia aquele que foi vitimado. A cultura é o esforço de narração que visa justificar o sangue sobre o qual se ergue essa ordem. E essa estrutura mítica da realidade, vai argumentar Girard, molda a nossa percepção. Vemos a ordem como algo natural, quando a verdade revela a ordem como um artifício frágil sustentado pela gestão da violência e da mentira. O sagrado é o mecanismo que impede os homens de olharem para o vazio da sua própria fundação. A arte e a poesia nascem do desejo de embelezar esse altar sacrificial, de transformar o horror da morte numa experiência estética que una a comunidade. A beleza é esse verniz que a cultura estende sobre a ferida aberta de suas origens. A verdade, porém, possui uma teimosia que nenhum mito consegue erradicar. Sob as camadas de interpretações, os textos de perseguição revelam a sua estrutura subjacente.
Girard mostra como narrativas medievais sobre o massacre de judeus ou caça às bruxas possuem os mesmos estereótipos que os mitos gregos. Uma crise social, as marcas da vitimização, a acusação de crimes indizíveis e a resolução através da violência. A diferença talvez resida no fato de que nos textos modernos começamos a duvidar da culpa da vítima. A consciência histórica assim aparece como o processo de desmoronamento da eficácia do mecanismo do bode expiatório. O véu começa a se tornar levemente transparente, revelando o rosto da nossa própria crueldade. Como dito, a singularidade da Bíblia, da revelação judaico-cristã, em relação à história das religiões, se manifesta numa ruptura antropológica bastante concreta. Girard identifica nos textos bíblicos um movimento de resistência à unanimidade persecutória que é único na literatura antiga. A Bíblia se inicia com o assassinato fundador de Abel por Caim, mas declara que o sangue de Abel clama da terra por justiça. O Deus bíblico ouve o grito da vítima e questiona o perseguidor. Essa inversão da perspectiva atinge clímax nos Salmos e no livro de Jó. Neles a vítima é quem ganha voz. Ela não é um monstro mudo que aceita o seu destino, mas o ser humano que protesta contra a injustiça. Jó se recusa a aceitar as explicações teológicas dos seus amigos que tentam justificar o seu sofrimento como punição divina. Ele exige um encontro direto com a verdade, se recusando a ser o bode expiatório pacificador para a má consciência do seu grupo social. Essa voz discordante é a semente da proteção aos vulneráveis. Como dito, claro, o evento da cruz constitui o ato final dessa desmistificação. Na paixão de Cristo, todos os elementos do mecanismo vitimário estão presentes. A crise social, de autoridade, a rivalidade política, a traição, o clamor da multidão. E, contudo, o relato da perseguição expõe a arbitrariedade do processo. Os evangelhos não são mitos, porque neles a vítima é declarada inocente. A paz que resulta da morte de Cristo é a paz da ressurreição que chama o indivíduo ao arrependimento. Cristo é o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo ao esgotar a eficácia do mecanismo sacrificial humano. Ao aceitar o lugar de vítima sem recorrer à violência, ele quebra o ciclo de vingança e revela que o nosso sagrado é uma construção feita de medo e linchamentos. A cruz funciona como um espelho onde a humanidade olha para sua própria face de perseguidora. Com a revelação do segredo dessa fundação, o que foi oculto desde a fundação do mundo ganha um destaque sob a luz do Evangelho. A modernidade é o tempo, talvez, em que o mecanismo do bode expiatório deixou de funcionar, mas a humanidade ainda não aprendeu a viver sem ele. Vivemos num plano onde a transcendência sagrada foi substituída pela transcendência do outro mimético. Sem o freio dos ritos tradicionais, o desejo mimético se expandiu para todas as direções. A nossa sociedade é uma vasta fábrica de rivalidade, onde o consumo e o poder são objetos de competições desenfreadas que não conhecem limite. Nesse cenário, a violência se torna cada vez mais difícil de conter. Como as vítimas perderam o poder de reconciliar, porque a modernidade desconfia de qualquer exclusão coletiva, a tensão social se acumula sem um escape catártico. O resultado se manifesta numa fragmentação crescente, num estado de conflito latente, onde grupos se odeiam em nome de identidades estreitas. O desejo de diferença produz apenas uma nova forma de indiferenciação, a forma da igualdade na discórdia. Para Girard, esse plano que habitamos na modernidade é o lugar de uma captura absoluta. Sem uma referência a algo que transcenda o círculo das relações interindividuais, o homem se torna um escravo da imagem do seu próximo. O outro, o grande outro, se torna o Deus e o demônio da nossa existência. A liberdade que acreditamos possuir é uma oscilação constante entre a imitação servil e o ressentimento feroz. Essa é, em Girard, a crise apocalíptica da nossa era. O apocalipse como resultado lógico de uma violência que perdeu seus meios de regulação sacrificial e que possui meios técnicos de destruição total. Estamos diante da necessidade de uma nova forma de inteligência, talvez, de se pensar a existência de uma antropologia que leve a sério a nossa natureza mimética e que busque na ordem da caridade algum ou talvez o único antídoto contra a autodestruição. O caminho da superação da violência passa, assim, pela conversão do olhar. É necessário ver a vítima como um ser humano concreto. É preciso reconhecer que o nosso desejo é sempre mediado e que a nossa autonomia é uma ficção que nos torna vulneráveis à manipulação mimética. A obra de Girard oferece algumas ferramentas ou óticas para essa desmistificação.
Ao ler Dostoiévski ou Shakespeare sob a luz da questão da mimesis, percebemos como a grande literatura continha a verdade sobre a alma que a ciência demorou ou ainda sequer chegou a descobrir. A prosa literário-poética constitui a forma necessária de expressão para essa verdade. A verdade sobre o humano exige a densidade de uma narração que envolva carne e espírito. A filosofia de Girard se apresenta assim como uma epopeia, talvez, do espírito humano em busca de sua origem ou alguma viagem que nos leve da caverna escura do sacrifício a alguma luz. É um convite para que abandonemos o papel de carrascos inconscientes, invisíveis, e que assumamos a nossa condição de seres capazes de amor e de amar. A cultura que funda sua identidade na violência vai estar sempre condenada a repetir o seu crime. Mas uma cultura que ouse olhar para o seu assassinato fundador e reconhecer nele a sua maior falha é uma cultura que pode se abrir para o futuro. O silêncio das origens não precisa ser também um silêncio de vergonha. Ao darmos voz às vítimas e ao renunciarmos à mentira sagrada, permitimos que uma nova palavra nasça, uma palavra que celebre a vida na sua gratuidade plena. A violência pode ter fundado a cultura, mas a verdade e o amor ainda possuem o poder de refundá-la sobre a rocha da justiça. O mecanismo foi desvelado, sim, o bode foi solto, sim, e a cruz está vazia, sim. E o que resta é o desafio imenso de sermos simplesmente humanos no mundo que finalmente reconhece a própria sombra. A modernidade também construiu um mito do indivíduo autônomo, o ser que retira de si mesmo a fonte dos seus desejos e a direção de sua vontade. Obviamente, como vimos, Girard subverte essa construção ao revelar a psicologia interindividual. O eu não preexiste à relação, ele é o resultado de uma dinâmica de imitações que o precede e também o molda. Não somos isolados, talvez nem individuais, mas interindividuais, seres moldados na reciprocidade e mimética. Nossa paz e a nossa violência dependem inteiramente da forma como lidamos com os modelos que desejamos imitar. A interindividualidade explica a origem dessa discórdia. Quando duas pessoas desejam o mesmo objeto por imitação mútua, elas se tornam, como dito, obstáculos uma para a outra. E à medida que a rivalidade cresce, o objeto original se torna secundário, o que importa passa a ser a vitória sobre o adversário. Nesse estágio, as diferenças desapareceram, eles se tornam duplos. A psicologia individual mostra que quanto mais as pessoas lutam para afirmar a sua unicidade, mais iguais elas se tornam em seus comportamentos violentos. Essa descoberta de Girard propõe certa alternativa à psicanálise freudiana. Enquanto Freud foca em estruturas internas como id, ego, superego, Girard foca no que acontece entre as pessoas. O complexo de Édipo não é fruto de uma estrutura psíquica fixa, mas o resultado de uma rivalidade mimética intensa entre o filho e o pai por um objeto comum. A alma humana é assim um espaço relacional, um plano onde as forças do desejo se cruzam e se anulam, criando a ilusão de uma subjetividade independente que é na verdade uma marionete do mimetismo. A liberdade do interindivíduo reside na escolha consciente de seus modelos. Se estamos condenados a imitar, a questão relevante que resta é quem imitaríamos, qual modelo imitar. Podemos imitar o modelo que se torna rival, ou podemos imitar o modelo que se oferece em amor. Podemos imitar o modelo que não busca a apropriação, mas a doação. Essa escolha define nosso destino e a qualidade da cultura que ajudamos e somos parte. Todo desejo humano, vai dizer Girard, é no fundo um desejo de ser. A posse do objeto é buscada apenas como meio de adquirir a plenitude que atribuímos ao modelo. Girard chama isso de desejo metafísico, da tentativa de absorver o ser do outro através da apropriação de seus desejos. É claro, uma busca vã, porque o ser do outro é uma ilusão projetada por nossa própria carência. O desejo metafísico é uma mística substituta que nos leva à idolatria. Quando Deus está morto, o homem toma o seu lugar, transformando o seu próximo num ídolo adorado e também odiado. Nessa, entre aspas, mística da vida social, o desejo de prestígio e a vaidade se tornam os motores da existência. O homem moderno vive num estado de comparação permanente, numa febre de ser que nunca encontra satisfação. O objeto de desejo é volátil, o que importa é o prestígio que ele confere aos olhos do outro. O desejo metafísico é a raiz do ressentimento porque nos coloca numa dependência absoluta de um modelo que, por definição,
é aquele que nos impede de sermos nós mesmos. A cura, para o desejo metafísico, se manifesta no que Girard chama de conversão romanesca. Nas grandes obras literárias, o herói descobre a nulidade do seu desejo e a ilusão da sua autonomia. É uma queda quase milagrosa que permite ao indivíduo ver a verdade da sua condição interindividual. Essa conversão é o início da verdadeira liberdade, o momento em que deixamos de buscar o ser no espelho do outro e passamos a buscá-lo na realidade da caridade e da presença. A caridade é, assim, a única forma de mimesis que não gera rivalidade. É a imitação do amor que não retém absolutamente nada para si. No ato da caridade existe a possibilidade de uma indiferenciação positiva, onde nos identificamos com o outro através do amor e perdão, impedindo o mundo de implodir ou explodir sob o peso das suas rivalidades. A teologia, se assim podemos dizer, de Girard aponta para essa saída. A saída da passagem do desejo metafísico que escraviza para a ordem da caridade que liberta. Assim, vimos numa forma bem breve que a teoria mimética de Girard oferece uma chave de compreensão para a violência do mundo, da rivalidade interpessoal e da espiral de ódio global. Essa ideia do mecanismo do bode expiatório continua a operar nas nossas realidades, nas políticas e nas nossas relações íntimas, buscando sempre uma vítima para aplacar a nossa própria desordem. Creio que a beleza estética, ou talvez mais ainda existencial, da obra de Girard resida na sua capacidade de nos devolver a responsabilidade pela paz. O sagrado violento, o Deus furioso, não é uma vontade divina, mas uma criação humana para gerir a nossa própria fúria. A revelação judaico-cristã nos entregou a verdade do fardo de que vivemos sem as muletas do sacrifício. A violência afunda a cultura, mas não precisa ser seu destino final. A superação da mimesis conflitual através da caridade é o horizonte de esperança que Girard nos deixa. Nesse horizonte é imperativo que saibamos reconhecer as marcas do bode expiatório em nossa própria conduta e que talvez ousemos construir uma cultura onde o sangue não seja o preço da harmonia, mas onde a vida seja celebrada de forma digna, absoluta e talvez fundamentalmente inocente.